Olá, meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo no canal, um assunto polêmico. A gente vai tratar de uma passagem na Bíblia que, ao decorrer do tempo, do período, tem dado muita polêmica. Está escrito no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 28. E por que a gente já parte logo para o 28, do versículo 28, e não o versículo 27? Mas por quê? A maioria dos vídeos, das pregações, dos sermões e interpretações de teólogos já parte logo dessa passagem e não do versículo 27. Mas por quê? Vamos descobrir nesse vídeo, com base no contexto bíblico, o que Jesus estava dizendo. Será se Jesus mentiu na época em que ele falou? Vamos ver. É muito bom lembrarmos que, olhando para a Bíblia, todo o contexto, a gente viu em toda a história de Jesus que ele era muito polêmico, certo? Jesus, em toda a sua trajetória de vida aqui na Terra, ele gostava muito de fazer polêmica contra principalmente os fariseus, certo? Então daí já possamos imaginar que Jesus, ele gostava de fazer polêmica, certo? E, portanto, entre várias palavras e frases polêmicas que Jesus disse, eu irei citá-los aqui, algumas delas para você, para a gente ver como Jesus se expressava e como ele falava diante da multidão das pessoas, principalmente dos fariseus, para você conhecer um pouco da personalidade de Jesus. Muito bem, eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí, deixando o seu like, o seu joinha, tá? Para que quando eu postar mais conteúdo, mais vídeo aqui no canal, você ficar ligado e por dentro por tudo, tá bom? Então, de coração, um forte abraço aí para você que vai se inscrever nesse canal, tá? Para que você possa ajudar e que esse canal, com os vídeos, possa chegar em mais pessoas. Muito bem, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras Sagradas, que é um livro que não é um livro qualquer, embora muitos dizem que a Bíblia Sagrada é um livro qualquer, mas a gente sabe, no fundo, que ela não é um livro qualquer. Por quê? Porque sabemos que, ao longo do tempo, ela vem sendo perseguida, certo? E nessa perseguição, ela não tem algo à toa. Ela tem algo que chama muita atenção, não só dos cristãos, mas de todos aqueles que não acreditam na divindade, que não acreditam em Deus e em deuses. Portanto, é muito interessante quando a gente aborda um tema relacionado às Escrituras Sagradas. Ao lermos a Bíblia, ao examinar, ao estudar, você tem que entender que você tem que ter uma cosmovisão diferente de muitos. Mas por que eu falo isso? Por que eu falo isso, gente? Mas como assim, Zé Filho Carvalho? Mas como assim? Eu tenho que ser melhor do que muitas pessoas? Eu tenho que ser melhor do que os outros? Do que muita gente? Negativo. Eu tenho que ser melhor do que todo mundo? Também não, negativo. A Bíblia não é para todo mundo? Negativo. Ao abrirmos a Bíblia, se a gente for estudar, for examinar, se for fazer uma interpretação dela, exegese, a gente vai ter ela como em base literária. A gente vai ver ela com os nossos olhos, certo? Se a gente for fazer a interpretação dela, na interpretação exegese. A exegese, ela é diferente de exegese. São duas coisas, palavras diferentes. São parecidos em sentido, mas com a palavra diferente. Então, quando você faz a interpretação equivocada de um texto, de um contexto, de uma história, você traz consigo para você que aquilo ali é literal, que aquilo ali é verdade, certo? Portanto, quando você faz uma interpretação exegética de um texto, de uma palavra, você está tendo ali um sentido, uma cosmovisão de que aquele texto ele não é literário, e sim pode ser algo vindouro, pode ser algo profético, certo? Mas por que eu falo isso? Porque é o seguinte, se você for querer entender as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que ela não é um livro qualquer, como eu já falei aqui agora há pouco, da forma, da sua visão, conforme a sua interpretação, você vai acabar ficando doido,
completamente doido, totalmente doido, sem entender nada. Sem entender nada. Porque a Bíblia, ela é simbólica. A Bíblia é cheia de simbologia, certo? Então, todos aqueles símbolos têm um significado. Então, ao lermos ela, a gente tem que ter em mente que se algo fala, digamos, se ela mostra ali um símbolo, ela tem um significado. Portanto, eu lhe digo. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas palavras de Jesus como se fossem literárias, só para você ter noção do que vai acontecer. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui algumas palavras de Jesus como se fossem literárias. Estou sendo sincero com você. Eu estou querendo que você compreenda da melhor forma como a Bíblia é, certo? O interessante é que Jesus disse que Lázaro estava apenas dormindo. Que ele disse que Lázaro estava apenas dormindo. Em João capítulo 11, versículo 11. E que Jesus disse que ia despertar ele do sono. Então, Lázaro não estava morto, e Jesus estava considerando como estava dormindo. No decorrer do tempo, a gente percebeu que Lázaro realmente tinha morrido, certo? Então, essa é uma já das grandes polêmicas, certo? Você compreende? Você está compreendendo onde eu quero chegar? E tem aquela outra passagem também que Jesus disse que é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Veja, como assim um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? A salvação é só para os pobres? Negativo. Jesus está se referindo ali que o rico porque o rico, tem rico que só se preocupa nos seus bens materiais, não quer ajudar o pobre, certo? Então é nesse sentido, mas que a salvação não é só para o pobre, a salvação é para todo mundo. Veja que Jesus foi lá no Zaqueu era rico, certo? Mas Jesus foi fazer uma visita a Zaqueu. Então, a salvação, ela é através da graça, certo? Aí Jesus fala outra passagem, ele diz que não vim trazer paz à terra, mas a espada. Como assim? Como assim? Jesus vai trazer guerra e espada? Que história é essa? Olha aí, mais uma passagem polêmica aí. A gente viu que Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus perdoa. Então, Jesus não é Jesus de guerra, não é Jesus que sai matando, que diz para as pessoas matar. Então, isso é mais uma fala polêmica de Jesus. Então, você percebe o sentido. Jesus, ele gosta de trazer polêmica. Então, para você compreender Jesus, você tem que não ler da forma literária, porque senão você vai acabar ficando doido, certo? E aquela outra grande polêmica que quando ele estava no meio dos fariseus, que ele disse que aquele que quisesse ter aliança com ele tinha que fazer o quê? Comer da sua carne e beber do seu sangue. Como assim? Jesus estava se referindo que alguém tinha que ser canibalista para comer carne e sangue? Negativo. Carne e sangue significa o quê? A Santa Ceia, a ceia do Senhor. Jesus sempre gostava de se referir em forma de símbolo. Símbolo. Não é todas as pessoas que iam compreender, mas somente aqueles que iam receber o Espírito Santo de Jesus. Então, para entender, para compreender, temos que ter o raciocínio do Espírito Santo, senão a gente não entende. E a gente, se for entender com a nossa mente, entendimento, a gente sempre vai levar para o lado literário, como se algo que Jesus estivesse falando ali na hora realmente era verdade, certo? Então, é sempre algo vindouro ou profético, simbolicamente. Agora imagina Jesus falando de canibalista, Jesus oferecendo a sua carne e o seu sangue ali para as pessoas comerem. É uma grande ideia absurda, não é? Então, gente, é isso, gente. Mas tem várias passagens. Se você conhece, começa a citar aí para mim, que as passagens aí polêmicas que Jesus fala. Então, só você comentar aqui nos comentários, mas vamos continuar com o vídeo, hein? Então, vimos dentro da própria Bíblia algumas palavras polêmicas e enigmáticas que Jesus falava na época, certo? Então, temos que termos cuidado a fazer a interpretação e exegese da palavra, das escrituras sagradas, certo? Agora sim é onde eu quero chegar. Depois das falas polêmicas enigmáticas de Jesus,
Eu quero chegar aqui aonde no início a gente começou, que é a grande polêmica do versículo e interpretação equivocada das pessoas de acharem que Jesus já veio em Mateus, capítulo 16, versículo 28, certo? Vamos falar um pouco desse assunto. Eu quero ler com você, na minha Bíblia, que está aberta aqui, Mateus 16, certo? E o versículo 28. Mas por que a maioria dos sermões, das pregações, são feitos logo de Mateus 16 e 28? Eu gostaria de de ler com você o que está escrito também no versículo 27 do mesmo capítulo. Diz assim: porque o filho do homem virá na glória de seu Pai, certo? Com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, certo? Em seguida, 28 diz: em verdade vos digo que alguns, não é todos, certo? Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Percebe que não todos, e sim alguns. Aí outros me perguntam: mas onde ficam os anjos, Zé Filho Carvalho? Onde ficam os anjos nessa questão, certo? Tô suado, gente, eu tô suado, mas assim, para podermos entender esta passagem, a gente tem que ler todo o contexto. Onde é o contexto? O capítulo, começa do versículo 24, certo? E você vai encontrar em Marcos 8 e 34, e 9 e 1, né? Lucas, lá vai falar de multidão. Aqui no versículo 24 diz que é somente para os discípulos, e lá vai falar para a multidão de Lucas. Esse é o contexto, certo? E se a gente for ver que Jesus aqui estava falando para os discípulos, deve levar a sua cruz, enfim, e aí para no versículo 27, como se Jesus estivesse dizendo que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, certo? E aí ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, certo? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pronto. A gente não sabe muito bem quem foi o escritor dessa passagem, embora alguns dizem que foi Mateus, certo? Ninguém estava lá, a gente só confirma através das pessoas, dos teólogos, a gente só diz através deles. Mas quem fez essa escritura dessa passagem e simbolizou todos aqui como a fala de Jesus em um só sentido, porque o que eu consigo interpretar e tirar daqui é que do versículo 24 até o 27 Jesus finaliza, e que a partir do versículo 28 já é outra concepção, certo? Confirma? Porque Jesus exorta os discípulos, dizer que aquele que quiser seguir até ele diz que Jesus, o Filho do Homem, ele mesmo, virá, certo? Virá com seus anjos, certo? Na glória do Pai. Então dará a cada um segundo as suas obras. Já o verso 8 o verso 28 já é outro complemento. Outro complemento no sentido de que eu consigo ver aqui um espaço de tempo nesse verso 28, ligado com a transfiguração. Porque o que Jesus falou no verso 28 se complementou na transfiguração, que Jesus disse assim: em verdade, vos digo que alguns, que não eram todos, vamos ver quem eram esses alguns aí. Há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus estava falando que ali era o início de seu reino, que aqueles iam ver, alguns iam ver. Aí, 6 dias, capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, depois de Jesus ter falado isso, tomou Jesus consigo Pedro,
e a Tiago e a João. Esses eram alguns que Jesus disse que eles não provariam a morte antes que viu o Filho do Homem, certo? Seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vejam, e ali estava Moisés, e ali estava Elias, e ali você vê esta passagem. Mas há muitos vão dizer, mas cadê os anjos? Não, esquece dos anjos. Esquece, por favor, dos anjos. Porque, como eu falei, há digamos, um espaço. E quando Jesus fala, há um espaço do versículo 27 ao versículo 28. E aí, para quem não entende, para quem não segue, para quem não procura estudar, examinar a Bíblia de conforme ela é, para a sua edificação espiritual, ele vai sempre pegar, juntar, fazer essa junção desses dois versículos para dizer que Jesus mentiu, para dizer que a Bíblia é contraditória e para dizer que a Bíblia é equivocada. Portanto, esse é o sentido em que Jesus estava falando. Aí alguns vão dizer que Jesus voltou no ano 70, Jesus voltou em Pentecoste, em Atos 2. Alguns vão dizer que Jesus voltou em outras passagens. Então são inúmeras interpretações e passagens que as pessoas tentam colocar, certo? Portanto, gente, eu poderia muito bem citar várias outras passagens e falar desse assunto, mas eu fui muito humilde em apresentar para vocês um contexto. A gente poderia falar muito mais desse assunto, desse Mateus 16 e 28. O que temos que fazer quando formos pegar essa escritura, a Bíblia Sagrada? A gente tem que ter o objetivo, o seguinte: qual é o objetivo quando nós lemos ela? Eu vou mostrar aqui o objetivo. Você que é cristão, certo? Olha só, o objetivo é: a gente vai conhecer dentro dela a verdade sobre a vida e o destino do ser humano. Olha só que lindo. Segundo, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho amado. Terceiro, receber o ensino da justiça e consolo. Que lindo. Quarto, ser protegido contra as tentações. Quinto, fortalecer-se em meios os desafios. Sexto, construir alicerces espirituais. Percebe que se nós formos levar com o objetivo de fazermos essas coisas, a gente vai se dar bem e não ter dúvida em relação às escrituras sagradas. Mas você que é ateu, você que não acredita em divindade nenhuma e nem um objetivo de trazer as escrituras sagradas para a sua edificação espiritual, lógico que você vai encontrar milhares de contradições, dizer que Deus não existe, dizer que Jesus mentiu e dizer que a Bíblia é errada. Portanto, você vai acabar ficando doido, mais doido ainda, porque a Bíblia ela foi feita em forma simbólica e não somente literária. Embora tenha algo literário ali, mas temos que entender, e a gente não é nenhum inocente para dizer que a Bíblia está errada. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que ficou comigo nesse vídeo até o final, eu agradeço humildemente de todo o coração. E você aí que não é inscrito, já se inscreve, seu like, seu joinha. E espero você no próximo vídeo, tá? Forte abraço, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E tchau, tchau.